Mas que raio está acontecendo em Lanternas? Saiu o primeiro episódio da série dos Lanternas Verdes na DC e nós vamos aqui agora fazer as teorias, para quando chegar lá no final da série, a gente ver o que a gente acertou e o que a gente errou. Será que a gente vai acertar alguma coisa? Essa é a pergunta que fica. Fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhuma análise e teoria. E claro, muito importante você deixar as suas teorias aqui embaixo, porque se eu errar, eu quero ver se você acertou. Não adianta só ficar apontando o dedo pro amiguinho, né? Tem que testar as suas ideias, os seus conhecimentos aí. Então, vamos ver todo mundo aí, colocando teoria aqui embaixo agora. Eu sou o JM Carneiro, esse é o Cultura Pop e Cia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, galera, o que acontece, né? Saiu o primeiro episódio e a gente teve o grande momento, né? Spoiler a partir de agora, né? A morte do Hal Jordan. Ele aparece 10 anos depois da linha do tempo de 2016, que é onde a maior parte da série vai se passar, pelo menos nesse começo, e em 2026 o Jon Stewart encontra o Hal Jordan morto naquela mesma arquibancada que eles estavam sentados no primeiro episódio, olhando as investigações sobre aquele atentado que aconteceu naquela cidade de Rushville. E a gente tem alguns detalhes. Ele aparece com uma marca na testa, como se tivesse levado um tiro, aí o sangue está escorrendo. A gente tem ele congelado ali, porque tá muito frio naquele lugar, e ele tá sem o anel. Bom, vamos pensar numa coisa que a gente sabe. Em 2026, que é o ano muito próximo ali em que se passa Superman, se passa a linha do tempo atual, né, do DCU do James Gunn, a gente tem um outro Lanterna Verde na Terra, que é o Guy Gardner. E o Jon estava sendo treinado para ser o substituto do Hal. Então assim, o Hal morreu e o anel não foi diretamente pro Jon. Ele foi pro Guy Gardner. Só que eu digo mais, o anel que o Guy Gardner usa é completamente diferente do anel do Hal Jordan. O que mostra que ou o anel aqui na série ele vai mudar de repente de acordo com quem está usando, ou o anel do Hal Jordan é um e o do Guy Gardner é outro. O Guy Gardner que vai aparecer nessa série, pelo que a gente sabe, a gente vai conhecer um pouco mais da origem dele e a gente vai ver então se esse anel saiu do Hal e foi pro Guy Gardner ou se não. E aí fica a pergunta, aquele que morreu é mesmo o Hal Jordan? Ou ele está escondido em algum lugar e era alguém se passando por Hal Jordan que morreu ali? Segunda pergunta, se ele mesmo morreu, aonde foi parar o anel dele? Eu sinceramente não acho que seja o mesmo anel, né, na minha teoria aqui, eu não acho que é o mesmo anel do Guy Gardner. Eu acho que os Guardiões do Universo mandaram o Guy Gardner, ou melhor, escolheram o Guy Gardner depois. Porque geralmente é um por setor, mas se estiver dando uma AM muito grande, eles podem mandar mais de um para um setor. E aí entra a pergunta, por que o Jon não foi o escolhido? Então, nessa trama principal, nesse principal cliffhanger que ficou do final do episódio 1, a gente consegue tirar várias dúvidas e nenhuma resposta. A minha teoria, ela é, o Guy não tem nada a ver com isso, o anel dele é outro anel, ele foi uma outra escolha dos Guardiões, e talvez aquele ali nem seja o Hal Jordan. A minha questão que pega é que o Hal, o ator ali, né, ele só assinou contrato para essa série, ele não tem mais nenhum filme nem série para aparecer na DC. E em Superman, o Homem do Amanhã, que estreia em 2027, tem a participação confirmada do Jon Stewart. Ou seja, de fato me parece que se não morreu nesse momento aqui, vai morrer depois o Hal Jordan ou ele vai ser preso. E aí, para isso, a gente precisa entender duas coisas. Desde que começou a sair as primeiras imagens da série, a galera falando que tinha pouco verde, e de fato, tem pouco verde. Nem o título da série tem verde, né? É só lanternas, não é lanterna verde. Mas por quê? Porque existem outros lanternas. Então não é uma série necessariamente que fala só sobre os lanternas verdes, por mais que eles sejam os protagonistas. A gente pode falar e pode ver na série, e a gente sabe que vai ver na série, os lanternas verdes, os lanternas amarelos e os lanternas vermelhos. Então os verdes, os amarelos e os vermelhos vão ter destaque nessa temporada. Alguns como heróis, outros como vilões, ora como anti-herói, e a gente já chega lá. Então é legal ver essa conexão. Só que no logo da série que apareceu nesse episódio, na pequena abertura que teve, porque nas séries HBO, a abertura de fato só aparece a partir do segundo episódio. Então, nessa mini abertura que eles colocaram aqui, a
gente vê uma luz amarela saindo ali de dentro do logo dos Lanternas. E no próprio anel que gerou polêmica do Hal Jordan, a gente vê amarelo. Amarelo que é a cor dos Lanternas Amarelos, que é a cor do medo. E medo foi uma palavra-chave desse episódio daqui. O pai do John Stewart pergunta para ele se ele tem medo. O Hal Jordan pergunta para o John se ele tem medo. O Hal Stewart fala muito sobre medo aqui. E nos quadrinhos uma coisa que a galera pegou é que quando está sendo consumido pela energia do medo, o Hal Jordan ele começa a ter o seu cabelo grisalho, o seu cabelo começa a ficar branco. E se a gente vê o holograma dele próprio de 10 anos antes, ou seja, de 2006 para cá, o holograma dele não tinha cabelo branco. Em 2016 ele já tem cabelo branco. Então pode ser uma pista dessa corrupção do Hal Jordan através do poder do medo, através dos Lanternas Amarelos, e esses Lanternas Amarelos serem parte dos vilões da trama. E aí dentro disso, o próprio Hal Jordan pode acabar virando o Parallax, que é algo que acontece nos quadrinhos, que é um momento em que, consumido pela energia do medo, pela energia dos Lanternas Amarelos, o Hal Jordan vira o vilão Parallax. Então a gente pode ter esse momento reservado para o final da série, onde ele vai virar um vilão. E aí numa dessas ele pode morrer, ou numa dessas ele pode acabar sendo preso. Porque algo muito parecido aconteceu com o Sinestro, né? Ele era um Lanterna Verde, ele acabou traindo os Lanternas e acabou sendo preso. E isso pode ter a ver com a própria história do John Stewart. Os Guardiões escolheram o John para ser o Lanterna Verde da Terra, só que repare, o John Stewart, ele não tem o anel. E por que ele não tem o anel? Por quê? Vamos lá. Aquele cara que era um extraterrestre, né? A gente não sabe qual é extraterrestre em si, e que é interrogado pelo Hal Jordan, ele pergunta para ele sobre a bateria, que a gente não viu até aqui, e pergunta se o anel dele tem energia ainda para ele usar. E o holograma do Hal, com o John Stewart, fala que eles têm que fazer um backup do anel e que esse backup não é feito há 10 anos. Desde 2006, e nós estamos na linha principal aqui agora em 2016, né, no passado da história, e esse anel não teve nenhum backup desde 2006. Faz 10 anos que o Hal não cumpre algo que ele deveria cumprir sobre o anel. Ficou no ar a história da bateria, ou seja, ele não está carregando o anel na bateria por algum motivo desconhecido. E isso pode explicar por que ele tem usado pouco o anel. Porque ele não usa o seu uniforme, porque ele não deixa o John usar tanto o anel. Talvez porque o John já deveria ser o Lanterna Verde da Terra, mas o Hal não deixa isso acontecer. Por quê? Porque ele está consumido pela energia do medo. E ele cita, né, na entrevista em 96, quando o John, ainda criança, está assistindo, né, que o único medo de um homem é perder o pai. Depois que isso acontece, ele não tem mais medo. Aí logo depois que o pai dele morre, ele vira um Lanterna Verde, e desde então ele não tem nenhuma outra missão na vida dele a não ser um Lanterna Verde. Então, ao ser retirado do cargo pelos Guardiões, ele pode ter ficado com medo. E aí esse medo começa a corroer ele por dentro, até ele virar de fato o vilão Parallax. E aí aqui a gente tem outras questões também para analisar. Porque a gente tem aquela fazenda, que tem uma milícia ali por trás, e há a crítica social por trás ali também, né? Mas a gente vai focar aqui no conteúdo da série em si. E tem aquele cara, cuja a esposa, o John Stewart, acabou ficando com ela ali depois do bar. Parecia um NPC aquela mulher, né? Até que ela apareceu lá na fazenda. Aquilo ali pra mim, né, deixou escancarado que aquilo na verdade ela estava claramente ali posicionada, ouvindo os dois conversando sobre coisas importantes da lore dos Lanternas, vamos dizer assim, sobre toda aquela investigação que eles estavam fazendo, o John e o Hal, e depois puxou papo com o John como aquela pessoa que não quer nada, né? Aí chega trocando um papo, conversando,
E quando você vê, a pessoa, né, te morde, te trai. Então, ela estava ali claramente bem posicionada para colher informações. Tanto é que o marido dela depois sabe que o John ficou com ela. Mas aquilo foi totalmente planejado. Ela dá em cima dele, faz umas perguntinhas aqui ou ali, depois fica com o cara, né? Da maneira que vocês entenderam. E aí, quando você vê, você não tem informação. E o cara topou. Por quê? Porque aqueles caras todos são lanternas vermelhos. Todos aqueles caras da fazenda, na minha teoria, claro, são lanternas vermelhos. E aquele chefão ali, que fala que ainda tem alguém superior a ele, que vai ser esse cara que tá aparecendo na tela, que a gente teoriza, né? Os fãs teorizam que é o Atrocitus. Então, é uma junção. Os Lanternas Verdes e os Vermelhos não se dão bem, mas eles têm um inimigo comum, que são quem? Os Manhunters, os caçadores. E aí o que acontece? Eles vão ter que se unir por causa dos caçadores. E esses Lanternas Vermelhos, né? Eles estão ali disfarçados, justamente para não levantar suspeita. E aquele assassinato que aconteceu envolvendo alienígenas no jogo de futebol americano envolvia os Manhunters. Os Manhunters que vão aparecer na série, já é confirmado isso. Eles são os grandes vilões aí. Então tem essa questão por trás. Eu acho que a única pessoa ali na fazenda que não é lanterna é a policial, porque você vê que ela é casada com um cara que faz parte daquela família, mas eu acho que a policial é a única ser humano, assim, de todos os principais da série. Os outros todos vão ser revelados, como lanternas vermelhos, alguma forma vão aparecer os amarelos ainda, e essa talvez corrupção do Hal Jordan, e a questão aí também dos caçadores, né, dos Manhunters. Então a gente vai continuar acompanhando tudo aqui com vocês até o final da série, trazendo sempre análises e teorias para você. Então, para não perder nada, durante toda aí as semanas, até o final de outubro, né, que vai essa série, fique inscrito aqui no canal e acione o sininho para você receber todas as notificações quando sair um novo vídeo falando de lanternas, falando tudo da DC. Aqui na tela tem outros vídeos acompanhando sempre tudo da série, incluindo a nossa análise completa do primeiro episódio.